Certified lover boy, certified pedophile. Rock, 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 that fuck 'em up. Rock, 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 rock. Nos últimos anos, as PDWs se popularizaram no Airsoft. Vieram a ARP-9 da GIG, a PDW-9 da ICS, a QRF da KWA, a M45 da Ares e muitos outros. Mas nunca antes havia sido lançado uma Airsoft a gás desse estilo antes. Até que a King Arms lançou a TWS, que é Training Weapon System, e evoluiu para Black Brain Ordnance, SBR, GBBR. E fica aí seus pilantras que hoje eu vou fazer o review completo exatamente dela. Começando pelo unboxing, esse equipamento foi uma parceria entre a AMG e a King Arms. A gente tem aqui os logos na caixa e também o logo da Black Rain Ordnance. Dentro nós não temos muita coisa. Nós vamos ter a Black Rain, também temos um mag estendido de Glock e aqui um flash hider preto com o símbolo da Black Rain. Tirando da caixa, então, ela vem dessa maneira e esse equipamento é uma réplica licenciada da Black Rain Ordnance e parece muito com o modelo Fallout 9mm dessa marca. Existem marcações aqui da Black Rain Ordnance em algumas partes do equipamento, sendo eles lower receiver, o handguard, tanto na parte de trás perto do receiver, na parte superior perto de onde ficam os trilhos, ele vem escrito Black Rain e também na parte da frente onde fica a massa de mira. E também temos a marcação no muzzle brake. O estoque ele tem a marcação da EMG, que é a marca de equipamento da loja americana Evike ou Evike. Okay, Matt, how do you say it? Despite how it's spelled, it's pronounced EVIC. Então, IMG, ele significa Evike Manufacturing Group. Sobre a construção desse equipamento, todo o corpo dela é feita em alumínio, tá? Então, todo o receiver é feito em alumínio usinado, mas uma coisa que me incomodou bastante é que ele tem um jogo até que considerável entre o lower e o upper receiver e também um jogo aqui no estoque. Dá até pra estourar o barulho. O handguard, ele também é em alumínio, ele tem todos esses cortes de alívio para eliminar peso, ele possui 6 polegadas e aqui na parte superior você não encontra aquele trilho monolítico, né? O trilho em toda a sua parte superior. Ele tem uma parte mais rebaixada, sem trilho, também focado na eliminação de peso do equipamento. Fazendo isso, ele deixa a pegada muito mais slim, então você consegue segurar praticamente o handguard inteiro, fechar sua mão nele, e também ele possui trilhos M-LOK tanto nas suas laterais de 3, 6 e 9 horas. Outro ponto que me incomodou um pouco é que na parte de baixo você só tem 2 slots M-LOK, então ele fica só na parte da frente, você não consegue colocar grip aqui na parte um pouco mais perto do receiver, então os grips ele normalmente fica muito aqui na frente e acaba sendo mais aconselhado usar um handstop. O outer barrel também é em alumínio, ele possui uma rosca 14mm negativa na sua ponta e ele finaliza um pouco antes do handguard, então para você conseguir colocar alguns tracers você vai precisar de um prolongador de cano. A ponta que ela vem é uma ponta laranja em plástico e o muzzle brake em aço, ele, assim como o Amaru, infelizmente ele vem todo preto, então você não consegue utilizar ele tanto para transporte como para jogar em campo. Mas de alguma forma ele é excelente para os colecionadores que buscam realismo e ter um equipamento muito próximo dos equipamentos reais. Algumas peças são em aço, principalmente aquelas que recebem um pouco mais de estresse, então toda a parte principal do conjunto de gatilho, o bolt catch e também a parte aqui do bolt, que ele tem o ponto que ele segura o bolt catch, ele é reforçado em aço, justamente para ele durar mais tempo. A coronha é em polímero, ele tem um modelo bem parecido com o da BCM, ele tem 6 posições e a sua soleira é emborrachada, melhorando bastante o seu conforto na hora de realizar a visada. O pistol grip é aquele modelo clássico de AR, então ele tem essa elevação aqui no meio do pistol grip. Eu particularmente não gosto desse tipo de pistol grip, até porque eu não uso luva, então é um pouco desconfortável, mas em algum momento eu vou procurar aqui e vou tentar trocar talvez um da BCM. Então, pesando ela, a gente tem aproximadamente 2,4 kg com um magazine estendido da King Arms. Somente o magazine da King Arms ele pesa 523 gramas. Na parte interna, o bolt ele foi melhorado comparado à sua versão original e anterior TWS. Agora ele é um bolt high speed, ficando mais leve e mais eficiente. E como eu disse anteriormente, ele tem aquela parte de contato com o bolt catch em aço e acaba ficando mais resistente para utilizar durante um longo período de tempo. Porém, a gente tem um problema nessa parte do conjunto de bolt catch e o bolt release que eu vou falar mais para frente. O charging handle ele é muito pequeno, então se você tem uma mão grande ou se você usa luva, às vezes é um pouco difícil de você conseguir segurar ela. E como eu falei também antes, todo o conjunto de gatilho ele é em aço, mas eu não tenho tanto tempo de uso dela para falar se ele é bom ou se ele é ruim ou se ele tem um alto desgaste. Isso é algo que eu vou acompanhar e eu vou trazer mais para frente para vocês caso apareça algum problema. Apesar disso, o gatilho dele não tem nenhum curso, o all dele é bem firme e a quebra não é dos mais leves. Mas não é nada que eu acho que atrapalhe. E agora o reset, ele é bem alto e você sente no dedo. Muito bom.
O seletor, ele é em aço. Ele tem um clique a cada seleção, não é tão audível e eu senti que ele é levemente frouxo. Ele não é tão firme como dos outros equipamentos que eu apresentei antes no canal. As opções de disparo que ele oferece são Safe, Semi, Full Auto e infelizmente todo o seu conjunto, tanto Mag Release, seleção de disparo e o Bolt Release, eles não são ambidestros. Então canhotos, os humilhados serão humilhados. Agora vamos falar um pouco do calcanhar de Aquiles desse equipamento. O sistema de roll-up ele fica numa posição muito ruim. Você só consegue ajustar o roll-up tirando os 8 parafusos que você tem do handguard e com auxílio de uma chave Allen você mexer aqui embaixo e rodar a rodinha do roll-up. Esquece se você precisar fazer qualquer ajuste em campo. Outro problema está aqui na parte do Bolt Catch. Esse aqui ele é um equipamento de um amigo meu, então ele está funcionando no retendo ferrolho. Porém o meu, eu fiz algumas modificações neles, mas ele não para mais aberto. Então, ele acaba tendo aqui algum problema que ele não para aberto. Pelo menos o meu, quando chegou, eu consegui utilizar qualquer mag que eu tinha aqui disponível. O problema mesmo era com o retém. Então, o retém funcionava somente com o magazine da King Arms e às vezes parava também com o da Tokyo Marui. E falando dos magazines, apesar de ter esse problema de não parar aberto, dependendo da sua sorte, porque esse aqui para e o meu não para, você tem a compatibilidade e você consegue utilizar ele praticamente com qualquer magazine disponível no mercado. Eu tô colocando aqui a lista de todos os magazines que eu tenho e eu testei e funcionou. Caso você queira ver se o seu magazine ele funciona, pausa o vídeo e dá uma olhada se ele consta aqui na lista. Então isso é excelente, principalmente para você que usa Glock de secundária e você tem uma disponibilidade absurda de mags no mercado para que você consiga utilizar ela. E além disso, para quem gosta de realismo, a King Arms ela vem com esse adaptador e removendo ele, você consegue fazer com que o seu magazine estendido ele fique com capacidade de 50 bolinhas e caso você deseje usar Real Cap, você consegue colocar esse adaptador e ele fica com capacidade de 30 BBs. E só toma cuidado na hora de você remover esse adaptador, senão ele pode sair voando, igual aconteceu na apresentação oficial desse equipamento. Falamos bastante, agora vamos para o desempenho dela. Utilizando Green Gas e bolinhas .20, a Black Rain ela bateu aproximadamente 320-325 FPS. O ROF dela é de aproximadamente 14 BBs por segundo, o que é bem rápido para uma GBR. E utilizando o magazine normal da AWE, o FPS ele diminui para 210. E agora, atirando num alvo a aproximadamente 20 metros, como podem ver, a precisão é meio questionável, mas eu entendo que esse equipamento ele é voltado para CQB. E distâncias de até 10, 15 metros, eu não vejo problema nenhum com esse equipamento. Como vocês sabem, eu gosto de personalizar meu equipamento e deixar ele meio termo entre funcional e bonito. Após todas essas mudanças, ela ficou assim. Eu acredito que ela ficou muito bonita dessa configuração. E agora vamos para as minhas considerações finais. A Black Rain, ela possui pontos positivos e negativos. Como negativo, eu acho que não tem como destacar mais esse problema do roll-up. Ele é muito complicado, acesso ruim. Caso você queira fazer qualquer tipo de ajuste durante o jogo, você não vai conseguir. Então isso é um ponto extremamente negativo para esse equipamento. Outro problema, pelo menos no meu, é o problema do Bolt Catch, que ele não para aberta dependendo do magazine que eu estou usando. Atualmente, nem com o magazine original ele fecha, mas isso eu acredito que se dá por conta do estoque e o buffer tube que eu troquei. Então eu também troquei a mola e talvez essa mola esteja um pouco mais forte, por isso não está dando tempo suficiente para o Bolt subir. Mas ele também tem inúmeros pontos positivos. O simples fato de você ter muitas compatibilidades de magazine no mercado, praticamente todas as marcas eu testei aqui e foi possível fazer disparo, eu acho que isso é impressionante. Outro ponto é, você também pode usar somente um magazine para sua secundária e sua primária. Então você consegue economizar dinheiro, porque o magazine de Glock não é difícil e nem caro de se achar no mercado nacional. Além disso, esse modelo é licenciado e ele é único, então você também vai se destacar no campo. Por último, por ter tantas partes de aço, apesar de eu não ter utilizado tempo suficiente para ver o desgaste, ele tende a ter uma resistência maior, ele tende a ter uma durabilidade maior. Mas diz aí nos comentários, você teria esse equipamento? Você teria feito alguma coisa diferente de mim na customização dela? Além disso, qual outro equipamento aqui você gostaria de ver num próximo review? Se você gostou desse vídeo, curte aí, se inscreva para não perder mais nenhum outro conteúdo duvidoso que eu posto aí no canal. E beba água, que é muito importante, ajeita sua coluna na cadeira e clica nessa tranqueira aqui para ver alguma coisa que o YouTube está te recomendando. Falou!